Olá, boa noite a todos. Por favor, o som está chegando em condições? Conseguem me ouvir? Ok, graças a Deus. Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Nós vamos refletir aqui sobre algo que o Espírito Santo trouxe para cada um de nós. Mas antes que Deus ilumine o nosso entendimento, que Deus ilumine a todos, sejam todos bem-vindos a essa live. Você que é obreiro, você que é membro da Igreja Universal do Reino de Deus aqui em Angola, você que faz a obra de Deus e você também que não é da Universal. Talvez você tenha a sua denominação, você é católico, evangélico, você tem as suas crenças, mas você está conectado aqui conosco nessa live. Então, que Deus ilumine, que Deus te abençoe abundantemente. Hoje eu trago uma reflexão baseada no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 7. Né? Mas antes de nós refletirmos nessa passagem, eu gostaria que você compartilhasse essa live para que todos possam ouvir a voz de Deus. Né? Compartilhe essa live, dê o recado aí para as pessoas que você conhece, que se calhar não saibam que nós estamos agora ao vivo, mas que também tenham a oportunidade de ouvir a voz de Deus através dessa passagem bíblica que nós vamos compartilhar com todos vocês. Deus abençoe a todos abundantemente. Estamos aí com a Seu Loche, né? Normalmente ela nos assiste a partir do Lubango. Está ali o Paulo Teixeira, está ali a dona Andresa Gonçalves, Arminda Alexandre, Znaida Pombal, Priscila Moraes, Ivandro, Carlos, Gisele, Gomes, todos que estão ligados a esta meditação, sejam todos bem-vindos, tá bom? Muito bem. A reflexão que eu trago hoje para todos nós, inclusive para mim, é em Gálatas 6, versículo 7, aonde a palavra de Deus diz o seguinte: não erreis, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. E quando eu estava aqui a pensar nessa questão do não erreis, eu logo, o meu pensamento, a minha visão foi para aqueles que são servos, né? Os servos de Deus, aqueles que fazem a obra de Deus. O evangelista, o obreiro, o jovem, aqueles que almejam fazer a obra, aqueles que já fazem a obra, aqueles que têm nos auxiliado no trabalho. E essa passagem foi logo assim de encontro com aqueles que são servos. Por quê? Porque o servo supostamente é aquele que conhece já a palavra, é aquele que conhece a vontade do seu Senhor, a vontade de Deus, é aquele que conhece a verdade, Uma coisa é você falar para quem não conhece a verdade e a outra é você falar com quem já conhece, com quem tem contato com a Bíblia, contato com a palavra.
É muito diferente. E quando Deus ele chega para nós e diz, não erreis, não erreis, ele está falando para quem? Para quem que ele está a falar? Ele está a falar justamente para aquelas pessoas que têm o conhecimento da palavra, que têm conhecimento que não devem errar. Porque quem não conhece, quem é ignorante a palavra de Deus, se ela erra, se ela comete, se ela se desvia, ela não tem como ser cobrada. Errou, errou, mas ela não tem como ser cobrada. Mas quando a pessoa conhece a verdade, conhece a palavra, por exemplo, sabe que não deve adulterar e adultera, sabe que não deve roubar e rouba, não deve mentir e mente. Ou seja, a pessoa conhece a palavra de Deus, a vontade de Deus e faz o que é errado. Então, essa pessoa, ela está fazendo o que está escrito aqui, zombando de Deus, escarnecendo de Deus. E o apóstolo Paulo aqui faz questão de colocar 2 pontos justamente nessa frase, não erreis. Não cometa o erro de fazer aquilo que desagrada ao teu Senhor. Porque se você fazer o que desagrada ao teu Senhor, você está plantando algo que amanhã você vai colher. Amanhã você vai colher. E nós não colhemos apenas algumas coisas, nós colhemos tudo. Nós colhemos o que nós plantamos. Se nós plantamos o que é bom, nós vamos colher os frutos dessa plantação. Se nós plantarmos o que é ruim, vamos colher os frutos também desta plantação. Hoje você é o que você plantou ontem. E amanhã você será o que você está plantando hoje. Então, se você plantar o que é bom, com certeza amanhã você vai colher frutos dessa plantação. O grande problema é que quando nós começamos a colher os problemas, começamos a colher o mal, a gente pensa assim, puxa, onde é que eu errei? Aonde é que eu errei para merecer tal coisa? Não, você simplesmente está a colher o que você plantou ontem. Se ontem você era aquela pessoa negligente à sua fé, você não levava a palavra de Deus a sério, você não considerava a sua intimidade com Deus, a sua comunhão com Deus, né, no que diz respeito à sua entrega total a Ele, a leitura da Bíblia, as orações, os jejuns, o sacrifício da sua própria vontade em função da vontade de Deus. Então, você, durante o tempo que você tinha para plantar o que é bom, você plantou o que é ruim, é claro que agora você não vai colher o que é bom. Você não vai colher o que é bom, pelo contrário, você vai colher o que é ruim. Hoje, nós temos muitos a sofrerem no mundo da amargura, porque infelizmente estão colhendo o que plantaram. Por exemplo, aqueles que se rebelaram contra a autoridade constituída por Deus na Igreja Universal em Angola. Você acha que eles vão colher o que é bom? Não. E isso não é porque alguém vai amaldiçoar, não. A própria pessoa, ela já se amaldiçoa, a própria pessoa, ela se afunda, a própria pessoa, ela se condena, porque ela vai colher o que ela mesma plantou. O que ela mesma plantou. Então, o pecado, o desvio de conduta, o desvio de caráter,
tudo de errado que nós fazemos é uma plantação. É uma plantação. As palavras que você professa é uma plantação. O que você fala, tudo é uma plantação. Se você é aquela pessoa que tem procurado profetizar ou professar coisas positivas, coisas agradáveis a Deus, coisas que coadunam com a palavra de Deus, você vai colher os frutos dessa plantação. Então, o maior erro é que muitos, em vez de escolherem plantar o que é bom, escolhem plantar o que é errado. E outra coisa, o plantar o errado ou o certo depende do temor que cada um de nós tem dentro de si. Porque muitos fazem o que é errado, ou muitos escolhem plantar o errado, porque infelizmente não aprenderam a temer a Deus. Você sabe que nós não estamos na igreja 24 horas, nós não estamos na presença de Deus 24 horas, não. Não. Você está na igreja 1 hora, 2 horas. E a maior parte do tempo você está sozinho, ou está com os seus amigos, sua família. E quando você está fora do ambiente da fé, se não houver dentro de você o temor, que lhe leva a se policiar, que lhe leva a vigiar, porque Jesus disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mas quem é que vigia? Quem teme a Deus. Quem tem esse temor para com a salvação da sua alma, para com a sua vida espiritual. Esse temor, então, leva a pessoa a vigiar. Então, a maior parte do tempo você está sozinho, então você está fora do ambiente da fé. Mas a falta de temor é que faz com que as pessoas tenham a inclinação em plantar aquilo que lá na frente vai acabar destruindo ela. O que você tem plantado, meu amigo, minha amiga? Bispo, eu não tenho plantado nada. Mas quando você está diante, por exemplo, do computador, vendo coisas que não coadunam com a sua fé, ou diante da televisão, ou diante de uma roda de amigos em conversas de coisas que não coadunam com a sua fé, você está plantando. Então, se há o temor dentro de você, esse temor lhe leva a vigiar e, consequentemente, orar e sair e fugir desse tipo de ambiente. É uma reflexão. Eu estava lendo aqui, não erreis. Ou seja, há aqueles que estão proibidos de errar, principalmente aqueles que já conhecem a palavra, aqueles que pregam, aqueles que ensinam, aqueles que levam Jesus para as demais pessoas, aquelas que ajudam outras pessoas. Nós estamos proibidos de errar. Não que não erremos, não que não sejamos falhos. Somos falhos, somos humanos. Mas errar conscientemente, errar sabendo que aquilo é errado, isso se torna iniquidade. Isso se torna blasfêmia. E nós temos que ter muito, mas muito cuidado com isso. É um conselho que eu dou a você, obreiro, que eu dou a você, evangelista, você, membro da Igreja Universal ou não, você católico, você evangélico, eu não sei. Você que está aí nos assistindo, nós temos que levar em atenção que os olhos de Deus estão postos sobre a terra, olhando aquele que são os céus. E você foi um escolhido por Deus. Você foi chamado por Deus. Você foi chamado para exercer a obra dele, para fazer a obra dele.
Então você foi separado da sua família, foi separado dos seus amigos, dos seus colegas, para executar a vontade de Deus. Mas para que você consiga executar a vontade de Deus, você precisa ter cuidado com as plantações, com o que a gente planta. Entendeu? Isso é extremamente importante. Nós não podemos atribuir falhas a quem nunca lhe foi ensinado. Talvez não seja o seu caso. Você está sendo ensinado toda quarta-feira, todos os domingos. Então, a você te será atribuído a culpa. Diferente de quem nunca teve a oportunidade de lhe ser ensinado. Então, nós temos que vigiar porque Deus, Ele quer verdadeiramente fazer de nós discípulos que façam a diferença. Não erra. Não erra. Procura orar, primeiramente vigiar e orar, para que você não venha errar, para que você não venha fazer plantações erradas, plantações que possam perigar a salvação da sua alma. Tá bom? Falando em plantação, nesse domingo, nós vamos provar a Deus. Nós vamos provar a Deus com o quê? Vamos provar a Deus com a sua palavra. A palavra que nos ensina, que nos purifica, que nos lava. Nós vamos provar a Deus com a nossa obediência. Nós vamos provar a Deus com a nossa humildade. Nós vamos provar a Deus com a nossa entrega. E vamos ver se depois da nossa entrega, depois da nossa obediência à palavra de Deus, se Deus vai ou não se materializar em nossas vidas. Eu tenho dito que a Bíblia, ela só é Bíblia quando o que está aqui se cumpre. Enquanto o que está aqui não se cumprir, ela se torna um livro normal. Mas para que ela se cumpra ou se materialize, nós temos que provar. E vamos provar com a nossa obediência, vamos provar com a nossa entrega total no altar e Ele fará o que tem que ser feito. Nesse domingo, é o domingo do Provai Ministro, no caso amanhã, vamos estar juntos presencialmente ou online e você é o nosso convidado todo especial. Tá bom? Fica aí a reflexão, pessoal. Não erreis. Tudo que se planta, se colhe. Quero também anunciar que eu estarei fazendo essas lives toda segunda, quinta e sábado. Segunda, quinta e sábado. Bispo, que horas? O horário ainda não está decidido, só digo que fiquem atentos, tá bom? Porque há uma necessidade de nós trazermos um alimento espiritual para aqueles que estão na fé, para aqueles que estão naquele espírito do lutar até o fim. Você que está na guerra, você que faz parte desse exército de fé, está na luta e sabe que deve lutar até o fim. Então, toda segunda-feira, todas as quintas-feiras e todos os sábados, nós vamos estar juntos para meditarmos na palavra de Deus com uma live sem produção, sem estúdio, sem nada, tá bom? Para alimentarmos a nossa fé. Tá aí o Nelson Vasconcelos, Deus te abençoe, rapaz. Daniel da Silva, Arminda Alexandre, Shirley das Neves, tá ligado? Pessoal, era isso que eu queria compartilhar com todos vocês. Que Deus ilumine, que Deus te abençoe, tá bom? Nós voltamos segunda-feira com mais uma live e depois na quinta e depois no sábado para trazer uma reflexão espiritual para você. Até lá, um abraço.